Boa noite a todos. Dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Fluminense com o professor Juca Antonello. Danilo Queiroz, do Futebolês. Juca, como é que você avalia que foi a sua equipe? O que você entende que não deu certo e o que deu certo, mas principalmente o que não deu, pois a equipe saiu derrotada da partida? Boa noite. Boa noite. Bom, primeira parte, a ideia foi estourar uma linha de 5. O Fluminense estava criando muita superioridade por fora, sobrecarregando o lado do campo o tempo todo, e a gente tentou fazer isso com o Diego, com o Rigonato, e quando a gente fez isso a gente conseguiu estabilizar a equipe, conseguiu fazer com que eles retrocedessem sempre a bola, e a intenção era que quando recuperasse essa bola, usasse o espaço às costas da equipe deles, já que a gente sabe que a equipe deles tem um jogo bastante envolvente, um jogo que é praticamente jogado da metade do campo para cima, né? Então o espaço estava nas costas. Juntamente com isso, a gente tentou, principalmente sair de tiro de meta, subir a nossa pressão, fazer com que eles tivessem dificuldade de sair. Algumas vezes a gente conseguiu roubar essa bola, e acredito eu que se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho, conseguisse ser um pouquinho mais efetivo na hora que roubasse a bola e direcionasse para o gol, talvez a gente conseguisse marcar, né? Então a ideia foi basicamente essa no primeiro tempo. O Diego cansou no intervalo, por isso a entrada do Vitor, né? Justamente para continuar com a linha de 5 atrás estruturada, para que eles não conseguissem fazer essa sobrecarga do lado, e foi basicamente isso que a gente tentou fazer. Logicamente que depois o jogo tomou outros rumos, né? Mas a equipe competiu, a equipe lutou, e é isso que fica. Agora é continuar lutando. Juca, tudo bom? Horácio Neto, Jornal Povo, também da Rádio Povo CBN. Juca, eu não vou nem entrar no mérito da expulsão, chegou a 10 expulsões do Ceará, mas não vou me repetir nessa pergunta. Não vou perguntar para você hoje sobre o seu esquema. Hoje você colocou o Diego Rigonato, e eu queria saber, numa avaliação geral, se você não achou que o time ficou um pouco preso até, não conseguiu tantas saídas assim. E no Eric, entrando no segundo tempo, deu uma mobilidade melhor, e não sei se você percebeu, você está aqui há mais tempo do que eu, mas você percebeu que o Eric tem sido um pouco mais preterido pelos técnicos que têm passado, né? Não tem dado tanta oportunidade para ele. Eu queria saber se você pretende dar mais oportunidade para o Eric, que é um cara que tem contribuído, tem deficiência na finalização, isso é um fato. Quem observa o jogo do Ceará pode ter, mas isso é uma coisa que pode se melhorar. Mas ele, dentro de campo, ele traz uma dinâmica diferente para o Ceará. Eu quero saber se você pretende aproveitar mais o Eric. E a segundo ponto, se você não achou que a escalação do Diego Rigonato acabou deixando o Ceará um pouco mais preso atrás. O Diego ele vinha de uma boa partida contra o Inter, né? A intenção foi mantê-lo e aproveitar o momento. Um jogador de definição, um jogador de força, tem velocidade também. Lógico que em comparação com o Eric talvez não tenha tanto desequilíbrio, mas então a ideia foi aproveitá-lo, e como é um jogador que tem chute também de média distância, a intenção foi utilizar ele justamente por isso. Logicamente que a gente conta com o Eric, a gente sabe do nível e da qualidade que ele tem. Hoje entrou e entrou muito bem. Então são escolhas, como eu falei, o Diego foi até onde deu, cumpriu a risca o que foi determinado, e taticamente foi muito obediente. Eu acho que algumas oportunidades a gente teve, principalmente em bola de contra-ataque, que aí sim a gente deixou de aproveitar talvez de uma melhor forma, né? E talvez isso poderia ter sido melhor. Se a gente pegar o percentual de tempo que a gente ficou com a bola relacionado com a equipe deles, há uma diferença bastante grande, mas se você pegar o número de finalizações que a nossa equipe teve e a deles teve, foram 3 finalizações a mais que eles tiveram. Então, isso mostra que a ideia ela estava ali, ela aconteceu em vários momentos, mas infelizmente a gente não teve efetividade para transformar isso em gol. Juca, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês.
O que você pode dizer para o torcedor, até não só os que vieram aqui, tentar dar um incentivo antes do jogo, mas de um modo geral para o torcedor do Ceará, nessa situação bem delicada que o time está, de que forma também conseguir recuperar até do ponto de vista psicológico o grupo e tal, para que nesses últimos 3 jogos o time consiga escapar do rebaixamento? Olha, a gente sabe que o nosso torcedor está bastante machucado, né? Isso é fato, isso todo mundo tem consciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe a entrega que esses jogadores estão tendo em campo. Acho que hoje foi nítido o que eles deixaram em campo. O esforço, a dedicação, a luta para fazer com que o jogo fosse competitivo, para jogar com talvez um dos melhores times que jogam futebol hoje. O Fluminense hoje, a gente não pode negar, tem uma grande equipe. E além de ter uma grande equipe, joga um grande futebol. Então isso também tem que ser levado em conta. Não é à toa que eles estão onde eles estão. Tem um treinador que gosta muito de fazer o time jogar, encoraja muito seus jogadores. E isso a gente precisa reconhecer e exaltar. Então, lógico que eu não estou dando desculpa, longe de mim fazer isso. Mas valorizo sim muito o esforço que meus jogadores tiveram. E é assim que vai continuar, até o fim. Por isso, no final eu falei para eles que hoje nós não vencemos novamente, estamos indo de uma sequência bastante grande aí de resultados negativos, mas a luta continua. Ninguém vai abandonar o barco aqui não, ninguém vai jogar a toalha, a gente vai até o fim. Boa noite, Juca. Raiza Martins, do Globo Esporte. Você citou essa sequência, né? Nos últimos 17 jogos do Ceará, foi apenas uma vitória. Claro que você está assumindo agora, né? Mas fazia parte dessa comissão técnica de antes. Mirando agora esses próximos compromissos, o Ceará vai ter 2 jogos fora de casa, né? O último, um confronto direto contra o Juventude. O Juventude já está matematicamente rebaixado, mas é muito importante aí para o Ceará. O que é que dá para fazer na realidade hoje que o time se encontra para recuperar essa confiança e fazer com que esses jogadores realmente conquistem o resultado? Continuar trabalhando. Amanhã já tem treino, amanhã a gente está todo mundo junto lá no clube, amanhã a gente está levantando de novo para tentar reverter a situação. Não há outro jeito, não há outra forma. É encarar de novo, amanhã levantar, remexer a poeira, levantar e vir para o jogo de novo. Trabalhar, pensando já no Corinthians, outro jogo difícil, time também que briga na parte de cima. E a gente vai encarar esse jogo como mais uma decisão, como foi hoje. Não tem outro remédio, não tem outra forma. Então é realmente se juntar, e isso eu posso afirmar que o grupo está unido, o grupo está junto, está fechado, e ir até o final. Brigar, competir. Logicamente que a gente aceita que a gente poderia ter jogado um pouco mais, né? Mas lógico que também, por outro lado, a gente precisa reconhecer o adversário. O adversário hoje foi talvez, ou certamente, é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. E muito do jogo deles, em vários jogos, tem se transformado em gol. O gol que a gente tomou, por mais que eles tenham tido a bola por bastante tempo, foi um gol que talvez pudesse ter sido evitado. Então, eu vejo que a equipe teve brilho, honrou a camisa, e é assim que a gente vai continuar. Boa noite, Juca. Beatriz Carvalho, do GE. Globo. O Ceará, depois do julgamento da sexta-feira, ficou determinado que tinha que jogar com portões fechados e também, a partir desse jogo, tem que jogar a 100 quilômetros da capital cearense, né? E aí eu queria saber como é que está o planejamento em relação a isso para o último jogo contra o Juventude. Vocês já decidiram onde é que o Ceará vai jogar? Vai ser na Arena Romeirão? Como é que está o planejamento disso? Olha, isso fica com a direção, né? Eu te confesso que eu nem pensei nisso, tamanho era o foco para esse jogo. Desculpa não poder responder a tua pergunta, mas é lógico que a gente queria sim o nosso torcedor, queria que
que o estádio hoje tivesse lotado, tivesse cheio, sim, com pressão mesmo. Agora não é encarar tudo que está acontecendo e seria muito melhor se o torcedor estivesse aqui junto, né? A gente sabe que o torcedor está na volta, estava vendo o jogo hoje, estava assim sofrendo junto com a gente, né? Para que a gente pudesse sair da situação aí, mas infelizmente não aconteceu e vamos lá, vamos juntos tentar no próximo jogo reverter isso. Boa noite, Juca. Samuel Conrado, Rádio Verdinho, do Sistema Verdes Mares. Eu queria saber de você a avaliação sobre o zagueiro David Ricardo, né, que hoje entrou em campo, né, no meio da bucha e também assumindo a responsabilidade pelo segundo jogo vestindo a camisa do Ceará neste Brasileirão entrando em campo. E também avaliasse a que se deve essa derrota da equipe do Ceará, né? Você já avaliou aí as duas equipes, mas o psicológico foi primordial na noite de hoje? Bom, o David é um atleta que vem da base, né? A gente trouxe ele já no início do ano para o Sub-20 e eu o conheço bem, então é um atleta de bastante nível, de muita qualidade, que hoje mostrou uma personalidade aí impressionante, né? Jogando talvez aí com um dos grandes nomes do futebol brasileiro e saiu muito bem, né? Então isso mostra o quanto o Ceará está bem representado, né? E a gente fica feliz porque quando vem um jogador jovem assim de baixo é vitória de todo o clube, né? E o emocional é o momento que a gente vive, né? Essa questão de pressão, de a gente não conseguir vitórias já há algum tempo, né? Isso naturalmente abala, mas a gente está aqui e tem que estar preparado para isso. Isso faz parte. Lógico que ninguém gosta de estar numa situação dessas, mas agora não tem que pensar muito nessas coisas, não. Tem que mexer a poeira, levantar de novo, ter coragem e jogar o próximo jogo. Não tem para onde correr, não. Trabalhar e tentar reverter na próxima partida. Juca, boa noite. Cris Neive Silveira, do Diário do Nordeste. Você falou aí bastante que o grupo está fechado e hoje, sem torcida, a gente conseguiu observar muito, né, muitas das orientações ali, alguns sons que a gente conseguiu ouvir. E aí deu para perceber, claro, que goleiro, naturalmente, ele orienta a defesa e tudo, mas você deu para ouvir também o João Ricardo falando com o Vina, gritando. E aí eu queria que você explicasse, falasse um pouco da importância do João Ricardo para o grupo, se ele é esse ponto, se ele é um ponto de segurança dentro da equipe, que a gente sabe que tem alguns problemas, né? Está nessa condição aí nessa reta final do Brasileiro, se o João Ricardo é esse ponto de segurança para o Ceará. Obrigada. O João é um dos capitães da equipe, né? Então já tem por natureza uma liderança, né? E ele fala bastante, sim, ele cobra bastante, sim. Ele é um dos atletas fundamentais, ele fala com todos, ele não direciona sempre a um ou outro, não, ele sempre se posiciona e isso é importante dentro da equipe, a gente ter alguém assim, não só ele, mas ele é um dos que mais falam, sim, e sempre com a intenção de orientar, né? Orientar, já que ele vê o jogo todo de trás, e isso é importante. Boa noite, Juca. Honorato, do portal Futebol Cearense. O Ceará terminou com 3 jogadores da base, né? O David Ricardo, o Gabriel Lacerda e o Giovani, que entrou no decorrer do segundo tempo. E o Ceará vai fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil Sub-20. Você que trabalhou com esses garotos, você conhece muito desses jogadores. Se existe alguma possibilidade de você contar com algum desses garotos para a reta final desses 3 jogos do Campeonato Brasileiro? Como você falou, né? Acabamos com 3 já atuando num momento como esse, um momento difícil. Não sei se há momento para se lançar alguém, mas talvez um momento desse não seja o ideal, né? Então, a gente tem um grupo qualificado na equipe profissional, tem jogadores que estão de fora, que talvez aí numa possibilidade à frente possam estar atuando. Então, acredito que aqui já
já há bastante gente que pode sim nos ajudar. E lógico, são atletas do clube também, e a gente fica feliz quando o pessoal da base vai bem nas suas competições. Eu tive ali, conheço todo o processo, as pessoas, e a gente fica sempre feliz com o clube crescendo. Juca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Você já falou que não tem outro remédio a não ser trabalhar, treinar. E você também falou muito da questão do foco para essa partida do Fluminense. Próximo adversário é o Corinthians fora de casa, um time finalista da Copa do Brasil, um time que, como você já falou, está na parte de cima da tabela. Como é que você realmente pode se preparar? Eu digo, de certa forma, também vendo o lado do adversário. Olha, a preparação ela já inicia hoje, né? Já inicia hoje. E sempre pensando no nosso momento, independente de momento do adversário, a gente precisa, o mais importante agora é a gente sair da situação com vitória, seja em casa, seja fora. Lógico que a gente tem um grande adversário pela frente, mas pensar em uma estratégia para jogar esse jogo, cada jogo é um jogo, né? E já preparar desde hoje já a próxima partida. Não tem como perder tempo, né? Então já está com material, o pessoal da análise aí já está em cima. Amanhã a gente apresenta no clube sabendo o que a gente vai encontrar e foco agora direcionado à próxima partida. Juca, boa noite. Renato Manso, futebolês. 2 perguntas objetivas, bem diretas, assim. O Ceará é o time que tem 10 expulsões no Campeonato Brasileiro, 12 na temporada, e a maioria das expulsões, né? Eu não vou dizer a maioria porque eu não tenho o número exato, mas muitas expulsões dessas não é para parar um contra-ataque, não é uma falta mais dura, mas é por alguma instabilidade, né? Uma tomada de decisão errada, e a do Kleber hoje foi uma tomada de decisão. O Ceará atacava com 3 contra 2, ele tinha a oportunidade do passe, a oportunidade do chute, perde a bola, acaba fazendo a falta. Então, assim, o peso, eu sei que você já foi perguntado sobre a questão emocional, mas como trabalhar isso objetivamente e se você pretende mudar o esquema. O Ceará talvez precise fazer mais pontos nessa reta final para não ser rebaixado e se atacar mais. Assim, o Vina hoje era um oásis ali na frente, tecnicamente, né? Ficava sozinho um pouco mais lá na frente. Aí se você concorda ou não, e assim, se você pretende fazer isso. Vou começar pela segunda. Cada jogo é um jogo, né? Hoje o jogo nos forçou a fazer isso. Tanto é que a intenção inicial era sempre pressionar o tiro de meta, sempre tirar esse jogo curto que eles têm e tentar roubar logo próximo ao gol deles, né? E algumas das vezes a gente conseguiu, outras eles conseguiram sair da pressão, e isso, querendo ou não, vai gerando um desgaste, e é natural que tu seja jogado para trás e tenha que esperar numa condição um pouco mais baixa, né? Então o jogo do adversário fez que a gente tivesse tido essa decisão. Não era a intenção de fazer isso, mas ao mesmo tempo tivemos algumas oportunidades de contra-ataque que se aproveitássemos de uma melhor forma, talvez conseguíssemos ter feito o gol, né? Em relação ao emocional, é como eu falei, é se juntar agora, se unir para um fortalecer o outro e se levantar. Não tem pra onde correr. Agora é hora de trabalhar, de realmente estar junto. É um dos momentos difíceis que a gente precisa de apoio, de energia boa. Eu acho que hoje, como eu disse antes, a energia do grupo, a energia do time no jogo, ela foi muito positiva. Os caras deixaram tudo dentro, correram muito, se esforçaram muito. E isso a gente precisa reconhecer. O resultado não veio, mas o esforço, a dedicação, eu acho que isso a gente precisa reconhecer, precisa enaltecer sim, porque a gente está tentando sair da situação. Está tentando e esforçando muito para sair da situação. Não tem acontecido, isso chateia todo mundo, isso nos entristece, a gente sabe do sentimento do torcedor, a gente vive isso todo dia e isso nos machuca muito também, mas como eu falei, é levantar poeira e encarar e preparar já o próximo jogo, porque é mais uma decisão que a gente vai ter. Muito
Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite.